programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Sindicalismo se posiciona contra a PEC 32/2020 da reforma administrativa. O retrocesso é de 200 anos, vamos dizer assim, né, do ponto de vista da legislação e do ponto de vista social. E a falta de Bolsonaro, ela tem escolhido quem morre e quem vive, e escolhido mais quem morre. Nós estamos recebendo, a convite meu, são convidados da Comissão de Educação, a direção eleita democraticamente da Escola Estadual Maestro Vilas Lobos, aqui em Belo Horizonte, e que foi sumariamente exonerada. Em defesa do direito da classe trabalhadora. Educadores e educadoras participaram do Grito dos Excluídos e das Excluídas, que reuniu milhares de manifestantes na sua 27ª edição em Minas Gerais, na última terça-feira, 7 de setembro. Os manifestantes começaram a se concentrar logo cedo, às 10 da manhã, na Praça Afonso Arinos, região central da capital mineira. Este ano o lema foi: na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT Minas, suas entidades de base e parceiros, entre eles o Sindiúti, levaram para as ruas também as pautas: vacina para todos, não à medida provisória 1045 contra a PEC 32 e contra as privatizações. E a falta de Bolsonaro, ela tem escolhido quem morre e quem vive, e escolhido mais quem morre. Foram mais de 500.000 pessoas, população brasileira, que morreram por falta de vacina, por falta de exemplo de isolamento social. Hoje o movimento Grito dos Excluídos se faz necessário, pertinente, a favor da vida, a favor da comida do prato, a favor do trabalho, a favor da resistência do Sistema Único de Saúde. Nós estamos na rua hoje. É para protestar por pão, por vacina, por saúde, por educação, que é tudo que esse governo quer destruir nas nossas vidas, no Estado e no nosso país. Nós não vamos aceitar o desmonte que está colocado no país, que esse governo vem fazendo dia após dia. Nós precisamos recrutar toda a esquerda, mostrar que o único jeito de colocar abaixo essa política de desmonte é construir uma frente única das forças de esquerda. Os manifestantes pediram comida no prato e vacina no braço. O preço do arroz, o preço do feijão, gasolina R$7, o fogo na fila do leite, o fogo pegando o resto de alimentos do Capelão. Esse é o Brasil do Bolsonaro, o Brasil da fome, da miséria e da injustiça social. O Grito dos Excluídos e das Excluídas é um dos eventos mais tradicionais da história da luta do povo brasileiro. Este ano, o movimento se uniu à campanha nacional Fora Bolsonaro, contra o desemprego e contra a fome que assolam o país. O grito também é um processo de construção coletiva e é muito mais do que um ato. Por isso, a luta não se encerra nesse dia 7 de setembro. Foi o que disse a coordenação do movimento, reafirmando que a luta é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Portanto, o grito é uma manifestação popular carregada de simbolismos, de espaços de animação, de profecia, sempre aberto e plural para que todos possam participar. É disso que o Brasil está precisando, que o povo se organize e denuncie a situação que nós vivemos no Brasil. O Brasil hoje voltou ao mapa da fome, pessoal. Uma vergonha. Em pleno século XXI, e esse governo preguiçoso e genocida conseguiu levar o Brasil de volta ao mapa da fome, e desde o governo do presidente Lula a gente não sabia o que era isso no Brasil. Nas ruas, os manifestantes pediram fora Bolsonaro e reafirmaram que é preciso lutar contra
os cortes de recursos da educação, contra a reforma administrativa, as privatizações e em defesa da vacina contra a Covid-19, que já matou quase 600 mil pessoas em todo o país. Da Praça Afonso Arinos, onde a concentração teve início, os manifestantes desceram até a Praça 7 e de lá seguiram para a Praça da Estação, onde o 7 de setembro, o Grito dos Excluídos, na sua 27ª edição, foi encerrado. Os manifestantes disseram que voltarão às ruas quantas vezes forem necessárias para dizer não a este governo da morte. Amanhã eu acordarei e eu acordei e mandei No último dia 6 de setembro, o Sindiúti participou do lançamento do portal do Bicentenário na rádio UFMG Educativa, por meio de sua coordenadora estadual, a professora Denise Romano. O Sindiúti apoia essa iniciativa, que nasce com o propósito de debater sobre a luta histórica em defesa da educação pública de qualidade social, inclusão digital, da vida da população e no momento de insegurança sanitária na rede estadual de educação. O portal trará de forma gratuita os mais variados conteúdos voltados para a educação básica, para discutir os 200 anos de independência do país, para além dos livros escolares. Haverá sequência didáticas, relatos de práticas, espaços para material acadêmico, dissertações, livros, vídeos e muito mais. Eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei, pois a linha era muito comprida. A história nos conta que no dia 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil foi proclamada. Mas precisamos perguntar a essa mesma história, quantos de nós seguimos excluídos desse projeto de liberdade? Mulheres, população negra, povos indígenas, povos ciganos, pobres e marginalizados, pessoas sem teto e sem terra, camponeses, pobres e vulneráveis, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, que lutam, todas elas, insistentemente nesse país. Passados 200 anos, nos proclamamos mais uma vez engajados na luta que ainda não acabou. Esse é o momento de disputarmos os sentidos públicos de educação e de independência que nós queremos. O Portal do Bicentenário se propõe a ser um espaço para você, professora, professor e estudante. Nele, vocês encontrarão muito de nós, sobre nós, por nossa história, que muito diferente do que vem sendo narrado oficialmente, é plural, é colorida, comporta e abraça todos, todas e todes. Por isso e para isso, convocamos cada um de vocês para que contribuam conosco com recursos didáticos, textos, vídeos, sequências didáticas e outros materiais para que também narre essa história. É por isso que damos as boas-vindas ao Portal do Bicentenário e é com alegria que convidamos vocês a acompanharem nossas redes. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a essa história tecida com as nossas próprias mãos. Acreditamos que a independência, assim como a liberdade, precisa ser sonhada para que não se limite àquilo que nós podemos ver. Mas ela só será alcançada com as nossas próprias mãos e diante dos nossos próprios olhos, se colocarmos nossos sonhos como bandeira de luta, como prioridade, como força para enfrentar o que nos assola, como vida diante de tantas perdas. O canto dessa terra precede nossos passos. Terra, teu nome ainda será liberdade. Às margens do Ipiranga não se lava o sangue derramado. De norte a sul, nosso verso é apenas um. A liberdade há de cantar. O grito dos excluídos neste chão se ouvirá. Pela vida dos que tombaram em quilombos e favelas, pela vida dos que viveram antes de nós, lutando pela liberdade dos povos do Brasil.
pela vida e memória das pessoas negras escravizadas e por sua brava resistência, pela vida e liberdade das comunidades indígenas que continuam a fecundar a nossa terra. Terra, teu nome ainda será liberdade. Para desenrolar, mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Parabéns ao Portal do Bicentenário, porque independência se conquista cada dia e todos os dias. Importante ferramenta para a construção da emancipação da classe trabalhadora e de uma educação libertadora. Por isso, parabenizamos a iniciativa do Portal do Bicentenário e construiremos juntos mais essa ferramenta popular. A exoneração de diretores e diretoras da Escola Estadual Maestro Villa-Lobos foi parar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A deputada estadual Beatriz Cerqueira abriu espaço para ouvir o diretor exonerado Tiago Luiz Ferreira durante a reunião da comissão. Ela falou que a comunidade escolar foi pega de surpresa e que a direção foi eleita com mais de 80% dos votos e realizava um excelente trabalho na gestão da escola. Não é possível fazer política na educação sem escutar as pessoas. A educação é um lugar essencialmente do diálogo. Nós estamos recebendo, a convite meu, são convidados da Comissão de Educação, a direção eleita democraticamente da Escola Estadual Maestro Villa-Lobos, aqui em Belo Horizonte, e que foi sumariamente exonerada, sem justificativa, em desacordo, inclusive, ao princípio da gestão democrática. Então, nós estamos aqui fazendo a escuta e lamentando, né, que isso esteja acontecendo num lugar que essencialmente requer respeito, diálogo, né, e processos participativos, que é a educação. Agora nós vamos ouvir o que disse o diretor exonerado, Tiago Luiz Ferreira. A luta tem que ser a bem do serviço público. E eu não teria nenhum problema e jamais estaria aqui presente se eu tivesse cometido qualquer tipo de improbidade administrativa. O ato do governador no sábado traz com clareza de que não há outro motivo que não seja a discricionariedade do ato. Eu não estou aqui, neste momento, para debater a lei. Eu estou aqui para complementar as informações que foram colocadas. Porque, junto com a discricionariedade do ato em nomear e exonerar cargos em comissão, existe uma outra resolução feita pela própria Secretaria de Educação de Minas Gerais, que é a resolução 4127 de 2019, que eu posso estar muito enganado, que foi feita, se eu não estiver enganado, foi feita inclusive pelo governo atual, onde há uma série de fatores que devem ser respeitados nos ritos e nas normas do Estado para que um diretor, ainda que cargo comissionado, em sendo eleito democraticamente por toda a comunidade, seja exonerado. E ali, né, a gestão pública foi desrespeitada, na minha opinião. Porque todos os fatores que levariam à exoneração de um diretor democraticamente eleito, junto com o seu grupo diretor, as vice-diretoras no caso, neste momento Bruna e Carolina, não me foram apresentadas. Infelizmente, foi uma reunião convocada de modo virtual para um assunto que me parece extremamente grave e delicado, onde a única justificativa foi de que havia tido um processo contra mim de denúncias que se acumulavam e eu perdi acesso a quais denúncias eram estas, porque denúncias ocorrem dentro do interior da escola. As denúncias são importantes para a democratização da escola, porque nem sempre as relações interpessoais são capazes de fazer isso. Então eu apoio que hajam denúncias, inclusive contra a minha gestão, caso seja necessário, e que elas sejam devidamente apuradas. E várias foram. E todas elas foram arquivadas.
e nenhuma rendeu qualquer tipo de processo administrativo ou trouxe qualquer condição de uma improbidade, seja ela qual for. Então, apesar das diferenças, apesar das inconsistências, apesar, enfim, da multiplicidade humana, que é maravilhosa, né, nenhuma delas, diante da legalidade do serviço público, se mostrou como suficiente para que eu sofresse qualquer sanção. O Sindiúti também se manifestou sobre esse assunto. Vamos ouvir o diretor estadual, Paulo Henrique Santos Fonseca, coordenador do Departamento de Comunicação. Nós estamos tendo um recrudescimento, né, das instâncias democráticas, e isso, infelizmente, tem chegado aqui em Minas Gerais, né, com muita força, na questão da gestão democrática das escolas. Isso tem se tornado muito evidente. Tivemos agora, recentemente, uma greve sanitária em Betim, quando nós tivemos exoneração de diversos diretores. Mais de 5 diretores foram exonerados. E agora nós temos o episódio na rede estadual, na Escola Estadual Maestro Villa-Lobos, quando nós tivemos a exoneração não só do diretor, mas das 2 vice-diretoras. Essa exoneração, ela não obedeceu nenhum dos critérios, né, regulamentados pelo próprio Estado, aliás, por esse mesmo governo que está. Está caracterizado, né, uma perseguição política nesse caso. Infelizmente, existe uma intolerância por parte de quem deveria estar facilitando a convivência entre os diferentes. O Sindiúti abre espaço aqui no Outras Palavras para destacar uma iniciativa da deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na valorização salarial dos profissionais da rede estadual de educação. A deputada é autora da emenda parlamentar ao projeto de lei 2.937 de 2021 de crédito suplementar para destinar 327 milhões de reais para proventos dos profissionais da educação. Vamos ouvir o que diz a deputada. Tomei a liberdade de apresentar uma emenda ao projeto do Governo do Estado de crédito suplementar. Neste projeto, cabe à Secretaria de Estado da Educação até o valor de R$ 1.650.374.072 para atendimento do percentual mínimo previsto no artigo 212 da Constituição da República, ou seja, o mínimo constitucional dos 25%. Desses mais de R$ 1.600 bilhões, nós apresentamos um remanejamento no valor de 327 milhões, para que nós possamos colocar numa ação já existente do orçamento que diz respeito à remuneração e proventos dos profissionais da educação. Eu queria pedir o apoio dos colegas parlamentares. Eu sei que não é costume nós alterarmos questão de crédito suplementar, mas a situação da educação é uma situação muito grave. Nós estamos, além de não termos os reajustes do piso salarial, durante o período do governo Zema, os reajustes propostos pelo Ministério da Educação não foram praticados em Minas Gerais. Há uma série de retroativos relacionados a adicional de valorização da educação básica, promoções, progressões, que a categoria adquire o direito e não é incorporado aí no seu vencimento, que a legislação toda lhe garante esse direito. Essa semana eu tive a oportunidade de presidir uma audiência na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, onde nós discutimos mais uma vez a questão do pagamento do piso salarial profissional nacional, com a expectativa de que o governo apresentasse à categoria um planejamento, um plano daquelas questões que são pertinentes à categoria da educação e qual é o planejamento do governo do Estado para atendê-la. O governo não apresentou absolutamente nenhuma proposta, considerando a categoria, a sua importância na sociedade, a necessidade
necessidade de um planejamento para que o Estado cumpra questões básicas. Nós não estamos discutindo aumento, nós não estamos discutindo nenhum privilégio. Há uma série de direitos que o governo do Estado deveria estar honrando, relacionados à carreira, por exemplo, e que nesse momento não estão. Além dos próprios reajustes do piso, a incorporação de um abono. Não sei se vocês já repararam, mas tem mais de 2 anos que não há a publicação regular de aposentadoria dos profissionais da educação. Há o afastamento preliminar, mas o direito à aposentadoria não é reconhecido pelo Estado, exatamente porque o governo não faz a incorporação do abono. Isso tem trazido prejuízo às pessoas que adquiriram o direito à aposentadoria, mas também tem dado a uma situação ao Estado de um grande passivo que vai se acumulando e que depois o Estado vai se recusando a honrar esse compromisso. Então, esse recurso, repito, de mais de 1.650 bilhões, nós pedimos o remanejamento de 327 milhões para ações pertinentes aos proventos dos profissionais da educação, de modo que nós tenhamos um recurso para que o governo do Estado possa honrar esses compromissos, que são compromissos direitos já adquiridos pelos servidores da educação e que nós, infelizmente, não temos nenhum planejamento para a execução e reconhecimento desse direito. Então, eu queria pedir aos colegas a possibilidade de nós aprovarmos essa emenda, de modo que nós, enquanto Poder Legislativo, façamos a nossa parte. No sentido de dizer, olha, de mais de 1,5 bilhão, 327 milhões para as questões dos profissionais da educação que estão atrasadas e que, portanto, merecem o apreço do Poder Legislativo e tem aí um gesto político e prático, contribuindo para que nós possamos ter, por parte do governo do Estado, essa valorização. Mais feijão, menos fuzil. A CUT Minas e vários sindicatos filiados distribuíram sacos de feijão para famílias carentes na capital mineira. Com isso, a central fez um contraponto a Jair Bolsonaro, que zombou do povo brasileiro, chamando de idiota quem compra feijão no lugar de fuzil. Com o valor de uma arma dessas, que custa em média R$15 mil, a Central Única dos Trabalhadores comprou mais de 2 toneladas de feijão e distribuiu a milhares de famílias que estão passando necessidades em Belo Horizonte. Reforma administrativa do governo federal retira direitos dos servidores e destrói os serviços públicos. O Sindiúti esteve presente nos debates do seminário e audiência pública que aconteceram no último dia 13 de agosto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para debater sobre os impactos da reforma administrativa no serviço público estadual, municipal e federal, com a presença da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, destinada a proferir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 32, de autoria do governo federal. Essa audiência pública e seminário foram realizados a requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira e também reuniu deputados federais, estaduais e representantes de entidades sindicais diversas, entre elas o Sindiúti. A ideia é que esse debate ocorra e nós sugerimos que fosse feito nas Assembleias Legislativas, porque são as casas do povo de cada estado. E, portanto, esse seminário tem um caráter oficial. E é para travar o debate sobre o que é essa PEC 32, o que é a reforma administrativa e como cada estado enxerga esse procedimento. Nós precisamos traduzir para as pessoas o que é que significa para a educação pública a PEC 32. O retrocesso é de 200 anos, vamos dizer assim, do ponto de vista da legislação e do ponto de vista social, embora sejam... Então, o que vai acontecer é que você vai à escola procurar uma vaga para matricular o seu filho, ou uma creche, importante dizer sobre a medida provisória do voucher da creche, que é também um combate aqui que nós precisamos fazer. Você vai à escola e não vai conseguir a vaga para o seu filho. Ou se conseguir a vaga para o seu filho, porque a PEC não proíbe isso, e como a iniciativa privada ficará encarregada desse processo, você terá que contribuir. Nós já vivemos isso em outros momentos. É uma taxa simbólica de contribuição de matrícula. Uma mensalidade simbólica, mas que, para o pobre, no final das contas, significa
para o povo a negação do direito. Não sei se todos aqui se lembram, um pouco antes da pandemia ter aparecido no Brasil, tinha uma discussão do governo Bolsonaro, do Guedes, todos eles discutindo a questão da privatização do SUS. Vocês imaginam se eles tivessem conseguido levar esse assunto para frente, tivesse privatizado o SUS e nós tivéssemos entrado numa pandemia, né? Tivemos um grande azar de ter a pandemia no governo Bolsonaro, foi duplamente ruim para o povo brasileiro. Nós teríamos um número de mortes muito maior que nós temos hoje, se não fosse lá os companheiros e companheiras do SUS tentando fazer um trabalho, mesmo com o governo federal e também o governo estadual Zema, atrapalhando esse trabalho que deveria ser feito, a própria questão da ciência e tecnologia, que eles nunca investiram, né? Da possibilidade de ter uma vacina brasileira. Então, os serviços públicos estão aí e as pessoas estão sentindo na pele o que seria ficar sem eles, né? Governos autoritários, eles têm medo de povo, eles têm medo de conversar com a população. E é por isso que tudo que a gente está perdendo em votação no Congresso Nacional, as votações acontecem sem que nós possamos debater previamente, de uma hora para outra. A gente dorme com o direito e acorda sem ele. Essa rapidez é uma rapidez de quem tem medo de conversar com o povo. Tivemos 19 entidades que estiveram conosco, trouxeram seus posicionamentos, tanto daquele que presta serviço no município, quanto aquele vinculado a uma carreira federal, né? Então, nós tivemos todos os ângulos do debate, da administração direta, tivemos representantes do Poder Judiciário, tivemos representante de vários setores da administração direta, demonstrando de uma forma muito completa quais são as consequências e os impactos desta reforma na vida das pessoas, né? Então, acho que foi um seminário e uma audiência com quase 3 horas e meia de debate, então, que cumpriu muito a sua tarefa. Então, eu quero parabenizar a cada uma dessas 19 entidades que contribuíram para o sucesso deste seminário e audiência, né? É um exercício mesmo. Tudo que é construído, ele é mais trabalhoso, mas demonstra a nossa capacidade de construir política de forma coletiva, né? É a nossa segunda experiência fazendo atividades conjuntas institucionais, Assembleia e Câmara. Fizemos essa mesma iniciativa no debate incômodo, nós defendíamos o Fundeb permanente, fomos exitosos, né, na luta nacional. Fizemos aqui uma atividade enquanto Comissão de Educação e como a Comissão Especial da PEC, né, do Fundeb. E agora, mais uma vez, essa parceria institucional. O Sindiúti informa a toda a categoria que foram publicadas no Diário Oficial as nomeações do concurso edital SEE 7 de 2017. O exame admissional será realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da CEPLAG. O retorno das nomeações é resultado da luta coletiva da educação e da persistência do Sindiúti e também do mandato da deputada estadual Beatriz Cerqueira. Permaneceremos vigilantes para que as vagas disponíveis no Estado sejam preenchidas pelos concursados. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. É preciso guardar os documentos originais para possível apresentação à Central de Perícias Médicas? Sim, o servidor deve guardar os seus documentos originais para envio oportuno. Inclusive, a CEPLAG determinou recentemente que as licenças médicas que foram requeridas através de perícia documental, desde o dia 18 de março de 2020 em diante, devem ser enviadas até o dia 30 de junho de 2021. O envio deve ser feito para a unidade de referência de perícia médica do servidor, exclusivamente pelos Correios, e a responsabilidade pelo envio é do servidor. Então, é importante que, ao encaminhar a documentação, tenha um comprovante do envio da mesma. Até sábado que vem.